Olá, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Restauração da Alma. O Senhor está nos levando a este estado, de origem. A nossa origem, está nos restaurando a nossa origem. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos fez e a sua palavra tem nos revelado quem Ele é. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, fala de Deus, de Jesus, da sua presença e do seu poder. Abraão é conhecido por causa de Deus. A mulher do fluxo de sangue, sua história se torna conhecida por causa de Jesus. Conhecemos a Jairo por causa da intervenção de Jesus. O céu se manifestando na terra. O céu se manifestando na terra. Então, o amor de Deus por nós, seres humanos, que Ele mesmo criou, é grande. E a vida do seu Filho, Ele entregou. E Ele tem nos preparado para este encontro. E tem dado todas as ferramentas para que esse encontro seja possível. Porque Ele sabe que essa humanidade não coopera. Mas essa humanidade é subordinada ao seu poder e à sua presença maravilhosa e gloriosa. Então, quem é eu e você? Deixa eu lembrar. Hoje o Espírito Santo, ele disse, logo pela manhã, leitura da palavra de Deus e meditação. É a proposta do Espírito Santo que me ordenou no dia de hoje. Nós vamos percorrer os ambientes e meditar sobre o que Jesus fez nesse ambiente, quem eram as pessoas que estavam nesse ambiente, o que elas fizeram com ele, o comportamento de Jesus, porque ministrados pelo Espírito Santo no vídeo anterior, que foi postado no domingo, ouça em nome de Jesus, eu sei que ficou longo, mas ouça o que Deus tem a falar até o final. Quando você não ouve até o final, você está dizendo a Deus, até aqui eu te ouvi. E vai fazer outra coisa, e não é assim. É a boca de Deus falando, é a presença toda, é a presença do Todo-Poderoso. Então, quando eu ouço as minhas irmãs, eu as ouço na sua totalidade. Não importa o tempo, porque é Deus falando. E foi o próprio Espírito Santo, por eu ter algumas vezes, antigamente, parado esse vídeo e não ter dado continuidade. E aí houve uma exortação do Espírito Santo e aqui ele também me traz para exortar você. A gente não pode cortar o que Deus fala. A gente tem que falar até o final. E aqueles que estão sedentos na sua alma de ouvir a voz de Deus, vai ouvir até o final, irmão. Quem está com sede vai beber água. Quem não tá vai achar ruim. 1h54. Mas quem está com sede vai querer muito mais água. Porque eu gosto, não é de ouvir a voz de Deus através da boca das minhas irmãs. Anima, fortalece o meu espírito. Porque é Deus falando com a sua igreja. Você pode ver que quando o problema está na nossa consciência, isso é real. Porque ele está ali latente, ele está presente. O cenário, ele está presente. O cenário está presente. Mas também está presente uma palavra que será... Estou tentando buscar a palavra. Uma palavra que será materializada no físico. Ou seja, haverá uma mudança no físico. Haverá uma mudança no físico, diz o Senhor. Então Jesus está ali temporariamente. O reino das trevas está operando. Mas haveria uma mudança no cenário. Uma mudança aonde Deus estava colocando um ponto final. Deus colocou.
Jesus nos mostra a nossa humanidade, a nossa incapacidade diante de algumas situações, quando nós decidimos obedecer a palavra de Deus. Afinal de contas, autoridades estão colocando as mãos em Jesus. Autoridades que nada mais é seres humanos. Seres humanos que esqueceram a sua posição de pó e cinza. E que um cargo, e que um status, e que um acesso, e que elogios, os colocaram no lugar de deuses, no lugar de senhores. E usam dos seus acessos, das suas autoridades e de tudo que Deus deu, suas habilidades, sua capacidade, para quê? Para manipular o mal. Porque aqueles seres humanos estavam sob influência do reino das trevas. Jesus disse, eles estão realizando o desejo do diabo. O pai de vocês é o diabo. Porque aquilo que você deseja, a sua vontade, aquilo que você faz, pertence a um reino. O roubo pertence ao reino do diabo. O adultério pertence ao reino do diabo. A imoralidade pertence ao reino do diabo. É ele que fica feliz e não o Senhor. Perante o Senhor, essas obras, ele diz, é mal perante os meus olhos. A idolatria é algo que o diabo quer. A corrupção espiritual é onde Deus deixa de ser o suficiente na vida da igreja. É onde Deus deixa de ser o suficiente na minha vida e na sua vida. E nós buscamos em outros lugares, em outras pessoas, neste tempo. Depositamos nossa confiança porque a dependência em Deus aflige a nossa humanidade. Nós gostamos de ter o controle. Nós gostamos de ter o controle. Os profissionais, por exemplo, são físicos. É mais fácil ir até ele. Mas confie na presença poderosa, embora invisível, mas é real. É mais real do que um especialista. Consulte a Deus, implore a Deus, suplique a Deus pela vida daqueles que você ama. Porque nós temos visto muitos morrerem, se perderem nesses lugares. Porque temos depositado toda a nossa confiança neles e não em Deus. Na intervenção de Deus. Um profissional não tem acesso aonde o seu filho está. Não pode proteger contra o maligno, contra o mal. Ele tem uma profissão que é física, que é limitada, para datar da mente e da subjetividade de um ser humano, daquilo que ele acredita, a maneira que ele raciocina, as aprendizagens que está na sua mente. E muitas aprendizagens nossas como os cristãos está errada. E só são combatidas com uma palavra, porque eu vivi isso. Eu acreditei em um Deus que não existia, que não era verdade. Mas que eu fui elevada a acreditar. Mas essas fortalezas foram destruídas quando eu entrei em contato com a palavra de Deus. Um Deus que quer o meu bem. Um Deus que não quer o meu mal. Mas que eu, como ser humana, posso atrair o mal para mim. Um Deus que é suficiente, a sua presença é suficiente. Ele está onde eu não estou. Ele vê o que eu não vejo. Ele é a proteção que eu preciso para minha casa. Ele é a proteção que eu preciso para proteger a vida dos meus filhos quando entrar no ônibus, quando ir à universidade, quando estiverem na escola. Ele é o suficiente. É nesse lugar que eu tenho que buscar. É nesse lugar que eu tenho que me ajoelhar. É nesse lugar que eu tenho que suplicar. Protege-os do maligno, protege-os do maligno, protege-os do maligno. Quando eu estou enferma, é esse lugar que eu devo ir, no nome de Jesus. Expulsa de sobre mim essa enfermidade, expulsa de sobre mim essa enfermidade, no nome de Jesus. Quem dá a estratégia é Deus, quem direciona no caminho é Deus. Tem coisa que é Deus que vai fazer uma intervenção, não é eu e nem você. A nossa dependência está neles. Muitos têm morrido. Muitos têm suicidado. Só prova que não são suficientes. Sem Deus.
Então deposite em Deus e clame a Deus pelo seu filho. Em quem estamos colocando a nossa confiança? Deus protege-os, protege, que eles possam te conhecer, que eles venham amar a palavra. Não deixe o maligno influenciar as suas mentes. Protejam das amizades e dos homens maus, dos malignos, do ímpio, do perverso. E você confia num Deus todo-poderoso, que vê a amizade dos seus filhos, que vê a amizade daqueles que você ama. Eu entendi e eu estou entendendo a cada dia mais. Então, esse Deus que está na nossa mente, que está na minha mente, a qual eu tenho orado, Senhor, eu quero andar e fazer as coisas como realmente tu és e realmente tu queres. Não do jeito que eu acredite ser a coisa certa. Eu quero ser ensinada nesse caminho. Por quê? Por quê? Você diz para Deus por quê? Porque tu mereces o melhor de mim. Tu mereces o melhor de mim. Tu não mereces ver aquilo que é mal, nem na minha vida, nem na vida dos meus. Então não me deixa acreditar numa religião falsa. Não me deixa acreditar em um Deus falso que homens construíram e querem me ensinar. Eu quero crer no Deus que está na palavra. Então como você sabe que esse Deus que você adora é o Deus verdadeiro? Que não quer o teu mal. Mas o ser humano atrai o mal para si, porque pratica o mal. É o que a palavra de Deus me mostrou. Eu não quero o teu mal, Lili, eu quero o teu bem, eu quero te dar uma vida boa, eu quero te dar uma vida agradável. Mas eu, o Senhor, não tenho acordo com o pecado. Então, mesmo sem força, mesmo humanamente sozinha, mas não estava sozinha, porque a presença de Deus, ela é poderosa e suficiente. Mas, Lilian, a palavra de Deus mostra que não é bom que o homem esteja só. Você tem razão, mas nós, e eu aprendi, aprenda em nome de Jesus. E se você é um adolescente, então não siga o meu exemplo. Espere no Senhor, espere Ele formar a Eva. Espere Ele formar o companheiro. Espere Ele te colocar no grupo certo, porque Ele está preparando você. Mas a nossa humanidade é apressada. Ela atente às nossas necessidades humanas. Ela atente à falta de atenção. Ela atente à falta de amor e carinho. Ela atente à falta de um companheiro ou uma companheira, de uma auxiliadora e de um auxiliador humano, de uma presença humana, porque somos seres relacionais. Mas o que Deus me mostrou na palavra e me ensinou, eu vejo, eu sei e espere. Eu colocar Eva no teu caminho, diz o Senhor. E eu experimentei essa palavra na universidade. Quando eu cheguei lá, eu digo, Senhor, nesse ambiente, de repente, meses depois, entrou uma Eva que compartilha da mesma fé, que já me ajudou bastante uma a outra, porque altas tempestades, a gente na universidade, ela engravidou na universidade, né? Ela é casada, cristã, muito bem casada. Seu esposo é um diácono da igreja de Jesus Cristo. Não conheço ele muito pessoalmente, que a gente não tem. Eu tenho muita intimidade com ela na universidade. Foi uma companheira do Senhor ali naquele ambiente. E ela leva o bebê, né, Efraim, que chegou depois que ela já estava na universidade. E ali a gente ajuda uma a outra, tem sido âncora uma para a outra. Então eu entendi. Porque aquilo que Deus traz para a minha vida e para a sua não é contaminado. É limpo e é pronto. Deus não coloca para você uma amizade contaminada. Mas eu aprendi, aprenda. Não é fácil o tempo em que você espera. Você vê que todos os animais têm um companheiro e uma companheira, menos você, Adão. Mas Deus está trazendo a tua Eva. Aleluia, glória a Deus. Então, quando a gente aprende que a nossa humanidade é apressada, ela não quer esperar Isaac, então ela gera Ismael. Sua irmã está aqui, ela não é melhor do que você.
Mas eu tive que aprender a esperar. Deus não é apressado, eu era apressada. Porque eu queria rápido. Então o diabo colocava o quê? Como minha irmã me ensinou, um sofisma. Mais ou menos bom, mas tá podre. É intragável, não dá para comer o que a vida carrega. E assim é as amizades do diabo. Tem que estar podre. Porque o diabo quer os bens preciosos da alma, eu entendo hoje isso. Ele quer a pureza. Ele quer a fidelidade. Ele quer a honestidade. Ele é o espírito mau que se alimenta daquilo que é bom. Daquilo que é saudável que há em você. É isso que o pecado faz. Ele quer a idolatria. Ele quer a desonestidade. Ele quer os bens preciosos da alma. Mas ele não vai acessar, assim nos diz o Senhor. O Senhor está protegendo. Não está protegendo por causa do nosso jejum, por causa da nossa vida devocional, que nós queremos entregar de verdade a Ele. Ele sabe disso, mas porque existe uma oração do seu filho antes de ir ao céu. Pai, protege aqueles que vão crer neles. Protege aqueles, falando na minha linguagem, na sua, que irão ouvir falar de mim. Protege de quem, Jesus disse? Do maligno. É astuto, é habilidoso, é inteligente. E se Deus não mostrar, nos engana. Porque Ele nos envolve no físico, psicologicamente, mostrando o que é bom. Mas está podre e não é tragável. Mas assim nos diz o Senhor, que é livramento para a sua igreja e que tem despertado muitos profetas para falar a verdade. Porque é a verdade que liberta. O que é a igreja? O que é Jesus Cristo? Aleluia! Glória a Deus! Eu diria que é a casa dos miseráveis como eu fui um dia e que preciso aprender muito mais. Porque a gente acha que ser rico é ter dinheiro. Dinheiro é algo para ser usado para a glória de Deus. Riqueza é a sabedoria que vem da presença de Deus, do Espírito Santo. É as suas palavras. A igreja de Jesus Cristo é um lugar onde as pessoas é um lugar onde as pessoas é liberta, é curada, são restauradas, são ensinadas, nascem de novo. É o lugar onde todo ser humano, quando tiver com seu coração quebrado, quebrantado, quando tiver paralisado pelo pecado, pelas suas próprias escolhas, devia pensar em primeiro lugar: eu vou na casa de Jesus, eu vou pedir ajuda a Jesus, eu vou aos pés de Jesus. É o lugar. E esse lugar tem que ser ressuscitado nas nossas mentes. Porque o mesmo Deus que feriu é o mesmo Deus que cura. E não adianta ninguém colocar a mão, porque o mesmo Deus que colocou no cativeiro é o mesmo Deus que levanta um libertador. Assim nos diz o Senhor. O mesmo Deus que, por causa de uma escassez, mandou você para o Egito, também é o mesmo Deus que te tira do Egito e te leva para Canaã. É invisível, mas é real. É invisível, mas é presente. É invisível, mas dá sinais. Quem suportaria ver a sua presença? Morreria, porque é santo e ele não deixou de ser santo. Ele não deixou de ser santo, ele não deixou de ser quem ele é. Ele não deixou de ser poderoso. Ele não deixou de ser poderoso. Humilhai-vos. E isso é para mim também, humilhar-vos na presença do Senhor. Você pode estranhar quando eu coloco esse na cabeça, que o Espírito Santo já tinha falado e eu vinha numa resistência. Eu digo, nada a ver esse negócio na cabeça. Mas é um sinal de humilhação. Ó João Batista querendo dizer para Deus qual é a veste que ele vai vestir. Ó João Batista querendo dar um pitaco na obra de Deus. Mas eu tenho feito aquilo que o Senhor me manda quando eu vou orar. É um sinal de humilhação, é um sinal de eu estou entrando na presença, eu não mereço entrar nessa presença, porque Ele é santo, igreja. Deus é santo.
Não duvide do amor de Deus por você. Eu não sei o que você está passando, o que você está suportando. Mas que está com uma resistência. Eu não vou desistir do projeto. Eu não vou desistir de viver o melhor de Deus. Porque saiba, seremos tentados em todos o caminho. O povo que ele tirou do Egito, o caminho, o deserto, mostra isso. Estão diante da terra e muitos não entraram. Incrédulos não entram em Canaã. Porque seremos tentados pela voz negativa, a voz do diabo, que quer que eu e você acredite. Não é possível, mas ele vai sair do território que é seu, vai sair do plano como resistência para da frente de Deus. Porque ele está como resistência. Você não vai acessar, você não vai entrar. Mas você está posicionado e posicionada como Jesus. Entregue na dependência de Deus. Porque a gente não vai lutar contra as autoridades. Se Deus estipulou as autoridades. Estamos entregando a nossa vida por livre e espontânea vontade. Ou seja, o físico. Porque a alma Jesus salvou. O homem só tem poder no físico. Não na nossa alma. A alma está salva. A alma tem fé que Jesus tem uma casa boa para nós. Tem uma vida que é eterna. Então a gente não está apegado a essa vida. É o Espírito que tem nos convencido dessa vida. O Espírito Santo de Deus. Que testifica que Jesus veio em carne. Que ele se colocou, que ele se humilhou. Que ele padeceu. E sem ele, jamais teríamos acesso a essa vida que nós cremos. Embora não vemos. Mas que nos posicionamos não só para nós, mas para que Jesus salve a nossa casa. Não importa a vida que você teve, mas eu aprendi, por mais que Deus me amasse, em cada tempo Ele foi me chamado a um posicionamento, porque talvez você ouça a restauração da alma e diga, meu Deus, parece impossível. Deus, Ele vai te posicionando a cada tempo. E no poder dele, com a presença dele, ele vai expulsando os inimigos diante de você. Você vai se posicionando em oração, pedindo ajuda a ele. Você vai jejuando, você vai lendo a palavra. Isso é posicionamento. Como humano ou como humana. As pessoas podem estar como resistência, como eles estavam, diante da verdade que é Jesus Cristo. Mas Deus manifestou o seu poder. Lilian, leia a palavra, é o Espírito Santo que está falando. E Deus já me ensinou e me preparou psicologicamente. Fale o que eu mandei você falar. Porque os que não crerem, quando acontecer, vão acreditar. Verão que eu falei. Verão que eu, Senhor, avisei. Eu sei o meu lugar de humana. Os dons não são meus, é do Espírito de Deus. A sabedoria não é minha, não é humana. Vem do Espírito de Deus que é santo. A presença de Deus me mostra. Eu sou suficiente e eles não veem. Eles olham e veem uma humana. Mas eu, Senhor, estou com você. Eu, Senhor, estou com vocês. Eu, Senhor, estou com você, mulher. Com você, homem. Com você, filha. Com você, filho. Assim nos diz o Senhor. Lembrai-vos. Cristo é o cabeça da igreja. E não vai ficar no meio. O espírito que não quer, que é contrário, e não quer que a igreja cresça em santidade, em pureza, em fidelidade a Deus e a manifestação do poder, da presença de Deus para curar, para libertar, porque o tempo em que Jesus esteve aqui e Ele era o único na mente daquelas pessoas, eu vou lá, eu vou atrás, não importa os meus títulos, não importa os meus status, a minha filha está doente, eu vou lá, Jesus está lá, Jesus está lá, Jesus está lá. É esse tempo que Jesus Cristo quer trazer para a sua igreja. Ele é quem está na mente das pessoas. Ele é aquele que
as pessoas vão atrás e clamam, e clamam, e clamam, porque sabe que Ele é a porta do impossível, a porta das possibilidades. O Filho de Deus, Jesus Cristo. É para esse tempo que o Espírito da verdade. Então ninguém vai conseguir entrar na igreja com pecados ocultos, não confessos, porque o Espírito da verdade está no meio e ele revela os infiltrados que não querem perseverar na verdade, mas querem viver uma vida imoral, diz o Senhor. Porque o próprio Deus vai levantar os seus profetas para revelar os pecados deles. E para que haja confissão. Venha como está. Sem mim nada pode fazer, diz Jesus. Mas não vai ficar como está. Jesus, quando perdoa aquela mulher pega em adultério, ele dá uma exortação na hora. Uma exortação na hora. Ele agiu com misericórdia, mas ele disse, não peques mais. Pecadores que estão na igreja, corações quebrantados, que querem Jesus. Então uma mulher de Samaria, ela confessa e ela recebe. Ela primeiro confessa. Jesus a estimula a confessar. A leva a confessar. Então ela recebe. Mas hoje, não há essa exortação. Venha. Não, irmão, é venha e abandone. É venha e não peque mais, para que coisa pior não te aconteça. Para que você hoje está desse jeito. Então, não peques mais, porque coisa pior pode te acontecer. Então, pessoas que estão com seu coração prontos para receber Jesus. Aqueles homens de impostos, né? E que ali o coração está pronto para receber Jesus. Muitas pessoas dizem para justificar, não, eu sento em tal mesa porque Jesus sentou com os bebarrões, com não sei o quê. Mas veja, toda a mesa que ele foi, houve ali milagre, conversão. Ele não sentou apenas por sentar. Ele não sentou apenas por sentar. Tem propósito no sentar de Jesus. Na mesa dos doentes, os pecadores. É trazê-los ao arrependimento. Não é, eu vim aqui me divertir. Eu vim aqui sentar e compactuar com todos os teus pecados. Não. Eu estou aqui para tirar vocês dessa doença que é o pecado, diz o Senhor. Então venha para Cristo e abandone os pecados, não peque mais. Não tenha mais essa vida, tem que abandonar essa vida. Irmãos, quem quer a Cristo, abandona. Agora, convencer alguém psicologicamente com Ismael, essa pessoa ainda está em altivez, não está no seu interior assim, eu preciso de Jesus, quebrada. Jesus é a minha vida, eu preciso de Jesus, eu vou a Jesus. Então não está flexível e disposta a se envergar para Jesus, a se humilhar na sua presença e dizer, salva minha filha. Você entendeu? Pessoas altivas que se acham autossuficientes não estão quebradas, mas os quebrados são flexíveis. E é isso que diz em Isaías. É esses que vão receber, que terão seus corações consolados, que receberão novas vestes, vestes de alegria, de louvor. Assim nos diz o Senhor. Aleluia. 29 minutos. O Espírito Santo, tu é livre. A gente continua em outro vídeo, porque o Espírito Santo já falou, está falando, porque Deus, ele ama você. Amém. Aleluia. A igreja como lugar de cura, restauração, libertação,
nova vida, como lugar onde as pessoas pensam: vou entregar minha vida para Jesus, Ele vai mudar a minha história. Olha a miséria que eu nasci, vou para lá, porque é Ele que vai me dar uma nova história. Mas Lília, eu tô sofrendo, mas persevere, porque aquele que prometeu é fiel. Mas quer um conselho do Espírito? Faça a sua parte. Leia a palavra, coma a palavra, beba a palavra, reserve tempo de qualidade para passar, para ouvir o seu Pai, o seu Criador, falar com você e destruir toda a aprendizagem errada, destruir os deuses que está na sua mente, mas que não são deuses, não falam, não são ninguém, porque só existe um Deus, um Senhor, um Criador. O banco não é um Deus, é só vir um avião e bater nele e ele está destruído. Alguém que tem status não é um Deus, é um ser humano que tem uma responsabilidade, como político, como presidente, como governador, como pai, como mãe, como professor, como profissional, mas eles continuam sendo seres humanos. No céu não tem isso, doutor, fila pra cá. Não, no céu só entra santo. Não entra imoral. Não entra... Deixa eu ler a palavra de Deus que ele está trazendo agora. A palavra de Deus diz em Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quem Jesus vai afastar? Os que praticam o mal. Em Mateus 23, 13. Mateus 23, 13. Mateus 23, 13. Mateus 23, 13. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Lá em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, ui, 1 Coríntios 6, 9 ao 10. Aleluia. Mas um irmão, 1 Coríntios 6, 9 e 10. 9. Tô falando errado. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem. Não se engane. Mentira, sofisma, enlaço psicológico. De que com a vida que nós acreditamos que é um ensinamento errado, uma doutrina errada, uma doutrina mentirosa, a doutrina de Satanás, que não te exorta a sair do lugar do pecado, que não te exorta a abandonar o pecado, a ter uma nova vida, mas continuar uma vida imoral. Após o Senhor está dizendo: não se engane, nem imorais, nem idólatras,
nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos ler novamente. Não se enganem. Não se engane. Ou seja, essas pessoas que estão com essas práticas acreditam na mente, tem uma estrutura psíquica, tem uma imagem mental, tá no seu imaginário. O que é que tá imaginando e que a palavra tá dizendo agora para ser destruído em nome de Jesus? Não se engane. Você tá com essas práticas, você não abandonou, então Deus está dizendo, não herdará o reino de Deus. Vamos ler de novo, não é Lili, é a palavra. E Deus, ele é fiel à sua palavra. Ele ama eu e você. Mas ele não é contrário à sua palavra. Eu falava pro meu filho esses dias que ele tinha me prometido, eu pedi para ele tomar banho. E aí ele disse, mãe, deixa eu tomar banho quando meu pai chegar. Eu disse, tá certo. Aí quando o pai chegou, aí ele não queria. Eu disse, lembra que você me deu a sua palavra e um homem de Deus é um homem de palavra, que fala a verdade e cumpre-se o que falou. Aí eu falei isso pra ele, né? Aí ele pegou, foi pro banheiro. Aí ele pegou, foi. Aí depois o Espírito Santo ficou falando, o homem que Deus fez, Lilian, o homem que Deus criou, o homem e a mulher, é um homem que não mente, é um homem que fala a verdade. Foi-se distorcido. Então hoje a gente precisa de um bocado de coisa no cartório, né? Pra garantir a fala das pessoas. Porque o homem se perdeu no meio do caminho. Mas o que Deus criou, o homem que Deus criou, é um homem que fala a verdade. É uma mulher que fala a verdade. Foi criada a sua imagem e semelhança. E estamos voltando a esse estado original. Nos posicionando, falando a verdade, em ter uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, pureza, inocência, fidelidade, honestidade. Este é o homem que Deus criou. Esta é a imagem que Satanás cria e quer que você acredite que mesmo estando assim, vai entrar no lugar maravilhoso que Jesus tem preparado para aqueles que têm esperado nele, têm amado ele, obedecendo às suas palavras. Jesus foi claro, aqueles que me amam, oh Senhor, eu te amo, confessando de boca, igual a Jeremias 7, e indo para a igreja depois de uma semana de pecado e continuando no pecado. Não, Jesus disse, os que me amam, guardam os meus mandamentos, obedecem, pratica, isso é obedecer. Então, não se engane, estando neste estado, acreditando que herdará o reino de Deus, porque a palavra de Deus vem combater agora. Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É até aqui que o Espírito Santo pediu para ler, até o 10, né? Isso. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Lucas 13, 23, 25. Deixa eu tô aqui, é mais fácil, eu acho. Não, deixa eu pegar aqui, porque o outro tá aberto no versículo que nós de verdade... Lucas 13. A palavra de Deus nos diz a verdade. Para nos tirar do imaginário. Como assim do imaginário? De estarmos acreditando em algo aqui na nossa mente que não é verdade. Que não é verdade, não é o que a palavra de Deus diz. Por isso a exortação de passar tempo com as palavras de Deus, porque ele fala a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E existe até uma palavra, ai daqueles que cortarem algumas dessas palavras ou tirarem assim, tá em Apocalipse, se eu não me engano. Que existe um juízo de Deus para cima dessas pessoas que querem distorcer esta palavra para enganar as pessoas. Deus não é engano, ele é a verdade.
por mais que doa muitas vezes, mas ele vai falar a verdade. Porque ele quer libertação e ele quer o teu melhor. E o melhor não vem você estando num estado de mentira. Num ambiente de mentira. Numa vida de mentira. Uma vida que não agrada a ele, esperando o melhor dele. Ele seria contrário. Como que ele deixa Jesus passar por tudo que passou e as pessoas vão se manter nas suas vidas que desagradam os seus olhos? Mas agora, por causa do sacrifício de Cristo, temos todas as ferramentas para estar nesse lugar de santidade, de purificação, de separação, de honestidade, de fidelidade, de não amarmos a própria carne, a própria vida, porque a nossa alma Jesus salvou e viveremos com Ele eternamente. Então essa vida hoje não é importante. Então, Lucas 13, 23, 25. Deus é um Deus de aliança. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se. Esforcem-se. Esforcem-se por entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês, do lado de fora, começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afaste-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Então veja, quem pratica o mal vai entrar no reino de Deus? Não, irmãos, não se engane. É uma mentira do diabo essa doutrina. De que eu entrego a vida para Jesus, continuo no pecado e vou entrar no reino de Deus. Não, tem que abandonar. A mulher foi pega em adultério e Jesus disse para ela: não peques mais. Jesus a livrou da morte, da condenação, da sentença. Mas disse para ela: não peque mais. Ele estimulou, falando na minha linguagem, a mulher de Samaria. Confissão. Vai lá buscar o teu marido? Então ela disse: eu não tenho marido. Aí ele diz: dissestes bem. Então Jesus entregou a ela sem confissão, por mais que ela... E você vê nesta palavra, né? O Espírito Santo dirigiu hoje o culto como sempre, e a gente não entrou na palavra que nós íamos entrar dos ambientes de Jesus. Jesus, quando está conversando ali com aquela mulher, você vê que o coração dela está cansado. Ela diz isso. Ela não queria mais aquele poço. Ela não queria aquela vida. Fisicamente revelava o cansaço mental que ela estava vivendo. A exaustão mental. A vida, o que a vida a sobrecarregou. Nós não sabemos por que 5 casamentos. O 6º não era dela. Nós não sabíamos o porquê ela, não é? Não, assim, eu diria assim, não desistiu de ficar casada. Enfim, aquela vida que ela teve foi uma vida exausta, foi uma vida cansada. E isso é mostrado na fala dela, que é em João 4, né? Se eu não me engano. Então é mostrado na fala dela. Quando Jesus quer dar água a ela, ele diz que ela não terá mais sede. Então ela quer essa água, para que ela não precise mais voltar ali. Entende? Então você vê que há essa necessidade na alma. Essa alma está sedenta. Esse coração está pronto. Para quê? Para acolher a verdade. E para viver na verdade. Para abandonar a vida antiga.
Então, eu sei porque eu já acreditei nessa doutrina romântica que não me exortava a sair. Uma doutrina onde eu satisfazia a minha carne, eu queria Jesus, mas também queria o prazer da carne. Claro que eu não estava fazendo essas obras. Mas eu vejo que Deus, ele quer santidade, pureza, a adoração ao único Deus. Então ele quebrou muitos deuses na minha vida. Ele quebrou muitos deuses. Por exemplo, se você já ouve Restauração da Alma, quando eu faço ali, né, tá preso na garganta, por que o Senhor permitiu isso? Se eu orava, se eu jejuava, se eu isso, se eu aquilo. Então ali também foi para eu, pros deuses que eu acreditava, né, não sabia que eu tinha essa construção mental. Por exemplo, quando Deus trabalhou em minha vaidade, para desconstruir esse imaginário da vaidade, desconstruir o imaginário que eu tinha sobre o meu esposo, e ele me mostrou a verdade. Então, é ser humano, Lilian. Eu sou o único Deus. Eu não quero você dependente do físico e nem de pessoas, mas de mim. Se eu tiver que usar o seu marido, ok. Se eu tiver que usar uma empresa, ok. Mas a tua dependência é de mim. Então, ele trabalhou em mim essas áreas, tirou eu desse imaginário, para que eu não ficasse mais nessa idolatria, né? Porque a vaidade, se você não tiver cuidado, vira uma idolatria. Vira uma idolatria às pessoas, o status, cria em nós a confiança. Quando a gente quer alguma coisa, já pensa na pessoa, a gente nem pensa em Deus primeiramente, nem vai buscar a Deus. Então, Deus quer tirar a gente desse lugar. Então, Deus que me fez romper na área da fé também, por ouvir as suas palavras, crer na manifestação da sua presença e do seu poder. Por que eu tô falando assim? Para que a gente tenha entendimento, para que a palavra de Deus tenha acesso a você. Porque é muito bom a clareza mental, vinda das palavras de Deus. Então eu não sei a área que Deus está tocando agora na sua vida. Uma área a qual você se sentia seguro, se sentia segura. Eu sempre quis muito uma família, desde a infância. Tentei com as minhas mãos. E quando tive uma família, minha força, minha energia, eu me dedicava... Era exaustão para que eu mantesse aquilo. E era do agrado de Deus toda a minha dedicação, sim. Mas não daquela maneira. Mas de uma maneira que eu confiasse nele, que ele guarde a minha família. De uma maneira em que eu me posicionasse contra as obras que não agradavam a Deus. Você tá entendendo? Então, eu era tão imergida nesse sonho que eu fazia de tudo e era muito omissa muitas vezes. Mas para Deus dar o melhor à minha família, eu precisava me posicionar. E como me posicionar? Eu tinha que me posicionar confiando nele. Porque em todos os posicionamentos vinha uma ameaça. O marido vai embora. Você vai perder a família. Então ele me fez, depois que ele me deu estrutura mental na palavra, ou seja, confiança nele, combater algumas obras. Não acho que eu fiquei no casamento que eu tenho hoje sem posicionamento, não. Deus me levou a se posicionar contra as obras. E pessoas ficavam contra mim. Por quê? Porque na vida passada é a vida que foi ensinado. É uma vida que as pessoas tinham esses hábitos. De ter vida imoral. De várias coisas. Que vinha dos antepassados, que teria que falar nome de pessoas. Mas eu não aceitava aquelas obras. Eu não queria. Aquilo não era saudável. E as pessoas da família ficavam contra mim. Tu não tem sorte com mulher, eu já ouvi isso. Tu não tem sorte, veja. Eu buscando santidade, uma vida em família, uma vida que glorifica a Deus, combatendo as más obras, e eu era a que não prestava na relação. Mas eu estava confiando em Deus, que dizia, eu estou com você. E ele foi de verdade expulsando muita coisa, e há muito ainda para se fazer. Mas eu não posso me gloriar e dizer, foi eu. Não, eu orei, eu pedi ajuda, ele viu a perseguição, ele viu a fala, ele viu o sofrimento, ele não queria aquele sofrimento, mas aí ele tirar o sofrimento e continuar as obras. Não, as obras têm que sair, porque o que estava me fazendo sofrer eram as obras, o que não era saudável eram as obras, o que estava na minha casa era o inferno, não era o reino de Cristo, mas eu amava Jesus.
eu tinha do meu lado o mais poderoso. Então ele me fez romper da incredulidade e começar a confiar no seu poder, na manifestação do seu poder, mesmo em alguns momentos eu sendo feridas, mas confiando. Eu vou curar tuas feridas, eu vou restaurar, mas eu, Senhor, preciso te dizer a verdade. Eu me lembro na primeira vez que meu esposo quase morria da Covid e quem acabou falecendo foi o pai dele. Eu chorava horrores pro Senhor não levar, não sei o quê. E depois desse tempo que Deus, ele voltou para casa, né, que ele estava em UTI, Deus começou a desconstruir a imagem que eu tinha do meu marido. Entende? Ele começou a mostrar a verdade. Não para que eu o abandonasse, foi o que o Espírito Santo me ensinou. Mas porque essas obras não podiam permanecer mais. Então ele me levantou contra essas obras. Fazendo o quê? Ele ia pegando a espada, não. Orando, jejuando, pedindo a intervenção de Deus. Agora, o processo que Deus trouxe para que essas obras trouxessem, muitas vezes eu não entendia. Mas ele continuava operando. Quando eu fazia feita H, fugia, ele mandava voltar. Ele ia me direcionando na sua palavra. Por quê? Porque eu estava posicionada escutando ele. Mas muitas vezes eu não protegia o meu coração, eu ouvia todo mundo vinha chorar, até eu aprender a ser a sunamita, a mulher do quarto, que coloca no quarto e entrega o Senhor, que não abre para todo mundo. Vou falar para quem? Para quem quer ver minha desgraça? Eu ouvi muita coisa ruim, que não precisava eu ouvir. Porque eu estava ouvindo outras coisas de Deus, era Deus que eu queria que eu ficasse. Porque eu desisti, eu estava sendo incrédula, igual o povo em Canaã. O Deus que criou todas as coisas era suficiente para me proteger. E nenhum mal ia passar da linha que ele estipulou. Até aqui vai. Depois daqui, não. Eu me lembro de épocas assim e já compartilhei desse testemunho. Então Deus, ele quer manifestar o seu poder na sua vida. Ele quer tirar a nós, a sua igreja, você, eu e toda a sua família, desse lugar de incredulidade. E ele se manifestar. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Qual é a obra do diabo hoje na tua família? O que tem aí? O que tem na terra? O que tem no território? Os inimigos são grandes, são mais fortes que você, mas não é mais forte do que Deus. Humanamente contra o diabo, aí você não tem chance. Mas não contra quem está conosco. Jesus Cristo. Então, Deus continua com o mesmo plano, o mesmo projeto. Salvar, libertar, curar. Agora, você ainda acredita naquilo que Deus ele pode fazer, mesmo estando debaixo de pressão e de tempestade e de feridas? Eu não vou mentir. Acho que vale a pena, né? Porque o Espírito Santo está trazendo agora, vale a pena. Olha a palavra. Ele está trazendo agora para eu encerrar nesse testemunho aqui, desse primeiro ambiente que Jesus foi levado. João 18, João capítulo 18. E eu já estive nesse lugar. Eu falava palavras carinhosas para as pessoas virem para Jesus. Não é? Então eu estava sendo uma profeta de Baal. Porque profeta fala a verdade. Deus, ele quer o bem, mas tem que abandonar as más obras. Mas a gente, para querer que as pessoas venham, a gente quer falar palavras agradáveis. Você está entendendo? Então, quando a gente começa a falar a verdade dentro da família, quem quer continuar no erro pode atacar você e ferir você. Dizer palavras. Veja, é porque, como envolve a vida de outras pessoas, eu não posso falar aqui as obras. Mas veja o pensamento de alguém. Eu mal falava. Eu vi fazer de tudo pelo lar, pela casa. Tava só... Meu Deus, só Deus sabe o que eu tava passando internamente, territorialmente, internamente dentro de mim, internamente na relação. E eu é que era mal. Eu é que não era uma boa mulher. Porque estava combatendo as más obras. Porque me posicionava. E a pessoa que falou, para essa pessoa tudo bem, não via nada demais. Mas não era aquilo que eu queria para o meu filho, meus filhos. Não era aquilo que eu queria. Que eu tive na minha vida, eu não queria que eles também tivessem. Eu sei por onde eu fui exposta e passei. Porque era uma criança. Entendeu? E não tinha escolha, estava debaixo de autoridades. Mas hoje eu sou adulta.
E é eu que vou escolher a minha história. Não é alguém que escolheu ficar e escolher diferente e não quer romper. Eu, na minha geração, quero romper. Eu quero o melhor para meus filhos. Quero saúde para ele. Porque Deus me mostrou que o que ele dá é saúde. Ele mostrou isso no jardim. Ele mostrou isso quando tirou o povo do Egito. Então ele não quer os meus filhos no desenvolvimento de um lar barulhento, briguento, cheio de imoralidade, com músicas que incitam a sexualidade e o sexo e várias outras coisas, pornografia. Isso que Deus quer? Claro que ele não quer. E ele destrói essas obras. E ai daquele que quer resistir e se pôr na frente dele, irmão. Deus não mudou. Está no trono, Jesus à sua direita e ele permanece poderoso. Então essa deficiência é para a glória de Deus. Pois Jesus disse, nem os pais e nem pecado, mas para que Deus se manifestasse, falando com a minha linguagem, e ele fizesse o conhecer o que? O poder de Deus sobre uma deficiência, o poder de Deus sobre a morte, o poder de Deus sobre a enfermidade, o poder de Deus sobre a escravidão, o poder de Deus sobre cativeiros. Ele pega um homem que nem o conhece, coloca sobre ele uma palavra e o usa. Ele usa as nações para preservar a vida do seu povo. O seu povo está numa cidade bem legal, né? Que Deus construiu, Jerusalém. E ele permite a Babilônia entrar. E a Babilônia se subordina e tem uma palavra. Por isso que Nabucodonosor teve uma disciplina de Deus. Deus não estava enviando o povo à Babilônia para a Babilônia fazer mal ao povo de Deus. Por isso que Deus trouxe correção e disciplina. Ai daqueles que se enganam, que têm autoridade, que têm responsabilidades governamentais e que a mão de Deus não vai pesar sobre eles na balança do próprio Deus. E isso serve para mim e para você, como pai, como mãe. Como temos disciplinado os nossos filhos, como temos atendido às necessidades dos nossos filhos. Todos nós somos autoridades. E também temos sobre nós a autoridade que Jesus Cristo carrega. E o que temos feito com ela? Temos usado para matar pessoas? Ou para levá-las ao encontro de Cristo? Eu aprendi com Jesus. Essa mulher pega em adultério, não foi parar na tua frente para ser condenada. Condenada já está, mas para receber de Deus uma nova chance. Entende? Foi o que Jesus falou. Mas lembre, ele disse, não peques mais. Então, para encerrar, a pedido do Espírito Santo, João, capítulo 18, verso 19. Nessa versão, vou ler ela, porque olha como fala, vê só. João 18, capítulo 18, verso 19. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. O grande sacerdote. O homem é fogo, né, irmão? A gente tem que ter muito cuidado. Do mesmo jeito que o imaginário pode acreditar que estando em uma vida imoral vai entrar no céu, o imaginário também pode fazer você acreditar que você é alguma coisa. Se você vê aqui na restauração da alma, eu tenho sempre o hábito, o Espírito Santo deu, o Espírito Santo fala, eu estou sempre lembrando a mim mesma, que não é eu, essa sabedoria não vem de mim, essa fala não vem de mim, é Deus que está dando, não é uma habilidade minha, é uma habilidade e capacitação do próprio céu, é do próprio Deus, que é Ele que dá e Ele tira. Sabe que Deus permanece o mesmo, viu? Ele dá aquele poder que Ele deu a Sansão, mas Ele também tira. Ele tira a sua presença. E aí você vê que não é nada. Sansão viu que ele não era nada sem a presença de Deus. Mas ele acreditava, né? Vou me levantar e fazer como antes. Como assim? Vou me levantar e fazer como antes? Vou me levantar e fazer como antes. Isso é a nossa humanidade. E Deus humilhando a nossa humanidade. E mostrando, sem a minha presença, não são nada. Não é? Aquilo que acreditava que conseguia fazer, quando Deus tira
ali a sua presença que vem com o seu poder, a sua capacitação, a sua habilitação para fazer a obra que ele mesmo mandou. Aí você vê, como humano você não consegue fazer a obra de Deus. Você precisa da capacitação que ele dá para fazer a obra que ele mesmo designou, nos diz o Senhor. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne. E nunca disse nada em segredo. Jesus nunca disse nada em segredo. Vamos aprender com ele? Falar dos outros no secreto. Me disse agora isso, o Espírito Santo, viu? Então, porque sempre o que ele falava era público. Então, pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse: isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Irmãos, o soldado, o grande sacerdote, veja, autoridades desse mundo, guardas desse mundo, dando uma bofetada no herdeiro do trono, naquele que pode dar a vida eterna, naquele que realmente é o Todo-Poderoso, o grande de verdade, não esses seres humanos. Então, neste ambiente, pessoas que tinham títulos dão uma bofetada em Jesus. E Jesus fala. Porque ele fala a verdade, veja. Levou uma bofetada porque falou a verdade. Se eu disse alguma mentira, prove que menti. Respondeu Jesus: mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois, Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Veja, amarrado e indo de um lado para outro, mas de livre e espontânea vontade. Então, nós sabemos que existem palavras de Deus sobre nós. E como você, marido, tem se comportado com a sua mulher, como o cabeça, porque Deus vai cobrar de você. Então, aqui uma mulher que fala a verdade, mas que o marido se põe a machucá-la, falando aqui, porque quem está me trazendo agora é o Espírito Santo. Ou uma mulher insubordinada, que não respeita a autoridade, a palavra de Deus sobre a vida do marido. Uma mulher rebelde, porque ambos estão debaixo de uma palavra. Porque ambos estão debaixo da palavra de Deus. Então, Vasti, o marido está dando uma festa. Aí ela diz também, ela está dando uma festa. Ela é autossuficiente. Eu não vou. Eu não vou. E Jesus está nos mostrando que ele é a autoridade, que eu diria aqui, máxima. Mas ele está indo para onde ele não queria ir. Porque ele não queria ir. Ele pediu ao Pai: afasta de mim este cálice, mas que não seja feito a minha vontade. Então ele estava debaixo de uma palavra. Então muitas vezes, como mulher, enquanto nossos maridos estão passando pelo processo de conversão, enquanto eles não obedecem à palavra, mas serão ganhos sem palavras, iremos a lugares que não gostaríamos de ir. Mas a gente não deixa de ser companheira, auxiliadora e estar debaixo da mesma missão que o marido quando nós entregamos a vida para Cristo. E as mulheres estão se perdendo na sua missão como mulher, como companheira. Nós temos esse desejo de entregarmos a Cristo, de vivermos para a sua obra, de estarmos na congregação, se pudéssemos, do dia para a noite, de realmente vivermos para esse propósito, de falar do Evangelho. Mas nós temos que esperar o tempo de Deus. Afinal, você pode estar casado agora com alguém incrédulo, com alguém que não obedece à palavra, mas é autoridade sobre a sua vida. E assim Deus estipulou na sua palavra. E a gente não pode quebrar a palavra,
Porque nós acreditamos, porque o mundo diz que a gente pode fazer as coisas do nosso jeito e que ninguém manda na gente, pois Deus manda em mim e você. E quando nós nos subordinamos à sua palavra, é a Deus que você está obedecendo. E ai do homem, aonde você se coloca debaixo da palavra e o homem é em desobediência à palavra que está sobre a tua vida e usa de autoridade. Para quê? De uma maneira errada. Essa pessoa está usando a autoridade de uma maneira errada. Bater em Jesus. Jesus não falou nenhuma mentira. Jesus falou a verdade. Mas porque tem autoridade, tem acesso, eu diria, né, na nossa linguagem, é o dono do pedaço, é a dona do pedaço, aí bate no filho, aí machuca o filho com violência, com rispidez, usando da sua autoridade e do seu acesso para machucar as crianças, para machucar as mulheres, e mulheres machucar homem, não se engane não, viu? Que mulher é um bicho bravo. Você pode não ter aprendido, eu falo como eu, mulher, não é? O que é ser uma mulher segundo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está aqui disponível para que eu e você venha a aprender. Para que eu e você venha a aprender. A gente não sai do cativeiro por livre e espontânea vontade. A gente sai do cativeiro no tempo certo. Não é a gente que quer ser obediente à palavra de Deus que diz como Deus deve fazer. A gente obedece a sua palavra e ora para que ele faça uma intervenção na situação. Porque o que vai prevalecer não é o que um desobediente ou uma desobediente quer, mas é o que Jesus quer e é o que Deus quer. Assim nos diz o Senhor. Seja um governante, um principado, potestades que estejam governando territorialmente, nacionalmente ou mundialmente. Não vai impedir a Igreja de Cristo de crescer. Não vai impedir o plano de Deus de salvar, libertar, curar e levar pessoas ao arrependimento. Porque o que prevalece é o que Deus quer e não o que o inferno quer. Isso nos diz agora o Senhor. Então tenhamos cuidado e eu falo como eu mulher, seja essa mulher que muitas vezes a gente não quer ir, né? Mas estamos debaixo de uma palavra. E nós deixamos e ficamos nesse lugar de dependência de Deus, confiando na sua presença. Não com rebelião, não com insultos, não indo para cima. Jesus não foi para cima. Jesus falou a verdade e levou um tapa. E estava amarrado. Entendeu? De repente a tua aliança é com Nabal. Nabal é um homem carnal. Já leu essa passagem? Leia, mulher. Ou você é um homem e está com a mulher carnal. Leia essa passagem. Espere no Senhor. Talvez hoje o que você tenha é o Ismael. E Ismael traz confusão, divisão, instabilidade. Porque não esperou o Isaac. Mas Isaac virá, diz o Senhor. Porque Deus vai cumprir a sua palavra. Deus vai cumprir a sua palavra. Na minha vida, mulher, e na tua filha, mulher. Filhos que adoram o Senhor, uma vida que adora o Senhor, que agrada aos olhos do Senhor, que vive para o Senhor. Então, na minha geração, na tua geração, nós iremos romper no nome de Jesus. Então, não tem potestade, não tem governante, não tem principado que vai impedir o reino de Jesus de avançar. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.